Olá pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de ciências, né? E hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos relacionados ao sistema solar, né? Então, a aula passada a gente viu os 8 planetas que existem no sistema solar. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai ver os planetas anões, né? Vai ver cometas, asteroides, né? E a possibilidade de existência de vida fora do nosso planeta. Deixa eu me abrir aqui. Tá aqui, deixa eu me abrir. Um momentinho. Pronto, planetas anões, né? Então, o que seria um planeta anão, né? Planeta anão é todo igual. Pronto. É todo e qualquer objeto que orbita o Sol e é grande o suficiente para ter formato esférico, né? Embora não seja gravitacionalmente dominante em sua órbita, né? O primeiro planeta, né, o Plutão, foi descoberto em 1930, né? E ele é um planeta transneptuniano, ou seja, ele existe, né? Ele faz uma órbita além do planeta Netuno, né? Ele é formado de rocha e de gelo, né? Então, até 2006, Netuno era o Plutão, que é esse da foto aqui, era considerado um planeta. Com isso, né, ele possuía uma órbita transneptuniana, ou seja, uma órbita que era após, né, depois de Netuno. Em 2006, a União Astronômica Internacional, né, ela criou algumas classes, entre elas a classe de planeta anões, né? E Plutão, ele foi o quê? Ele foi incluído, ele foi rebaixado de planeta para planeta anão, né? Então, o planeta anão é um astro que é gravitacionalmente dominante quando consegue. Primeira coisa, como é que chama? O Plutão, ele não é um astro gravitacionalmente dominante, ou seja, ele não consegue atrair para si objetos menores, né? Então ele não é um objeto é, gravitacionalmente dominante. Por isso que ele é um dos fatores que fez com que ele fosse rebaixado a esse. Ele não consegue atrair objetos para a sua órbita. Você sabe que os objetos maiores, né, eles conseguem sim, né, fazer essa atração. Por exemplo, a Terra. A Terra ela consegue sim, né, atrair objetos para a sua órbita. Por exemplo, a Lua, alguns satélites. Né? Isso é devido que a atração gravitacional ser dominante. Né? Nós temos aqui 5 planetas anões no nosso sistema solar. Temos o Ceres, temos o Eris, Plutão, Makemake e Haumea. O que acontece? Desses 5 aqui, apenas o Ceres, né, ele não possui uma órbita transneptuniana. Tanto o Eris como Plutão, como Makemake, como Haumea, eles têm órbita além de Netuno. Né? Então, eles são planetas anões que estão bastante distantes do Sol. Né? Vocês têm aí. Deixa eu ver. Cadê? Vocês. Não é isso não. Vocês têm aí nessa tabela no livro de vocês, na qual mostra o diâmetro aproximado de cada um desses planetas anões, né? O diâmetro equatorial. O que seria isso? O diâmetro, né? Na linha, teoricamente, do Equador. Por exemplo, Ceres, né? Que é o menor de todos. Ele possui apenas 975 quilômetros, ou seja, de uma ponta a outra, né? O diâmetro dele seria menos de 1000 quilômetros, ou seja, é muito pequeno, né? Muito pequeno. A distância dele até o Sol seria de 2077 unidades astronômicas, né? E o período orbital dele, que é esse, o período que ele usa para dar a volta em torno do Sol, são 4,6 anos. Né? Então, Ceres é o menor planeta, inclusive é o único que não tem órbita transneptuniana. Né? Isso temos aqui Plutão, né, que anteriormente, até 2006, era considerado um planeta normal, né? Foi rebaixado a planeta não. Perceba que ele já está bem mais distante em relação ao Sol do que Ceres. Né? Ele possui uma órbita bem maior, um período orbital, né, de 248 anos. Por que isso? Porque ele vai estar bem distante. Se está bem distante do Sol, então teoricamente o raio que ele vai fazer para fazer a translação em relação ao Sol vai demorar bem mais. Né? Temos aqui a Mai, né, tem 285,4 anos, é o período orbital, ou seja, vai durar quase 300 anos para fazer uma volta em relação
ao Sol, né? Perceba que as distâncias em relação ao Sol, elas vão aumentando, né? E o maior de todos temos o que? Nós temos o planeta anão de Eris, né? Ele tem um diâmetro equatorial de 2.400, mesmo assim ele é bem pequeno, né? É menor que a distância, por exemplo, do Iapoque ao Chuí, que são as duas regiões mais extremas do Brasil. Iapoque lá no Amapá, né, e Chuí lá no Rio Grande do Sul, né? Essa distância de uma cidade a outra tem aproximadamente 4.400 quilômetros, né? Então, esse planeta anão ele tem distância bem menor, né? Perceba que o período orbital dele são de quase são mais de 5 séculos, quase 6 séculos, né? O período que ele vai levar para fazer um giro orbital em torno do Sol. Vocês têm essa tabela no livro de vocês. Estamos aqui uma imagem que mostra, né, a sequência dos planetas, e aqui estão os planetas anões. Perceba que Ceres está entre quem? Entre Marte e Júpiter, né? Tá bem aqui ele. Então ele faz órbita entre Marte e Júpiter. Então ele é o que? Ele não é transneptuniano, ou seja, ele não está com a órbita além de Netuno. Temos aqui, né, Plutão, Rameu, Makemake e Eris. Perceba que Eris é o que está mais distante em relação ao Sol. É isso. Continuando aqui, nós temos satélite. O que é um satélite? Satélite são corpos que orbitam planetas, né? Então, satélites naturais são aqueles que orbitam os planetas, como por exemplo, planetas anões e asteroides. Então, qualquer corpo que orbite um planeta anão, um asteroide, são considerados satélites naturais, né? Até o ano de 2018, né, foram descobertos, até então aquele ano, 190 satélites naturais, né? No caso da Terra, nós temos o que? A Lua. Então, a Lua é o nosso único satélite natural e ela exerce alguma influência em relação, por exemplo, a alguns comportamentos dos animais, por exemplo, como também exerce influência nas marés, no mar, né? Então, a maré às vezes está mais forte, está mais fraca, isso é exercida a influência da Lua. Alguns animais, por exemplo, têm uns períodos de cio, por exemplo, que é o período que ele está sexualmente né, pronto para estar ativo. Alguns animais eles sofrem influência da Lua, né? Depende da Lua, então está mais susceptível ou não, por exemplo, a ter um intercoito sexual, né? Temos aqui que na Lua, na superfície da Lua, a gente vai ter duas regiões, as regiões chamadas de mares e as regiões chamadas de continentes, né? Então, os mares são as regiões do quê? São as porções que são mais baixas, né? Mais escuras, né? Lá não existe água, né? Mas ela, em relação às outras regiões, elas são menos elevadas, são mais profundas, então elas receberam o nome de mares, né? A gente vê várias sombras nela, né? Enquanto que continentes seria teoricamente as regiões mais brilhantes, né? Aquelas regiões que são mais elevadas, né? A temperatura na Lua ela varia de menos 50 graus Celsius até 120 graus Celsius, ou seja, ela é fria e quente ao extremo. Temos aqui a comparação dos tamanhos, né, da Terra, por exemplo, e alguns satélites. Por exemplo, aqui é a Terra, né? A Terra tem aproximadamente 8.000 milhas de diâmetro, ou seja, tem aproximadamente 2.600, 2.700 quilômetros de diâmetro, né? Em relação à linha do Equador. Se você medir, né, na porção equatorial da Terra, nós teríamos aproximadamente 8.000 milhas, que dá mais ou menos 12.000 quilômetros, né? A Lua, né, que é o nosso satélite natural, tem apenas 2.160 milhas, né? Lembrando que uma milha equivale a 1,6 quilômetros, né? Já Titã, que é um satélite natural lá de Saturno, tem aproximadamente 3.200 milhas, enquanto que Europa, né, que é uma lua lá de Júpiter, tem aproximadamente 1,2 milhas, né, 3,6 quilômetros de tamanho, né? Então perceba que a Terra, né, ela é bem maior do que essas outras desses outros satélites, né? Isso, naturais desses planetas. Vamos ver aqui, está aqui uma foto da Lua. Nessa foto a gente consegue ver perfeitamente. Essas regiões escuras são chamadas de porque são regiões mais afundadas, né? As regiões mais claras são as regiões mais altas, né? São chamadas de continente. Lembrando que os mares, não existiam mares lá na Lua, não, pessoal. É só uma alusão por ser mais afundada essas regiões, né?
Tá aí nosso satélite natural. Aqui uma foto que mostra, por exemplo, as pegadas dos astronautas que estiveram lá, né? A fotografia que mostra justamente as pegadas. Se você for lá hoje, né, vai estar praticamente as mesmas pegadas, porque lá a gravidade é bem reduzida em relação à Terra, né? Então, praticamente vai estar do mesmo jeito essas pegadas. Deixa eu passar aqui. Pronto, nós temos aqui, né, a definição de asteroide, né? Então, asteroide lá essa palavra tem origem grega, né, que significa semelhante a estrelas. Então, o que são asteroides? São objetos rochosos com mais de 10 metros de diâmetro, né, e com formas, composição e tamanhos diversos, né? Eles têm origem, teoricamente, né, lá no cinturão principal de asteroides, que fica aproximadamente entre Marte, né, e Júpiter. Então, esse é o cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, né? Então, a gente tem dois cinturões. Esse aqui é o principal. Teoricamente, a hipótese de que esses fragmentos não agregados durante a formação do sistema solar. Então, esse cinturão se formou por isso, porque alguns fragmentos não se agregaram, não se juntaram e ficaram aí espalhados em órbita do Sol. Então, esse é o cinturão de asteroides principal. Temos também um chamado cinturão de Edgeworth-Kuiper, né, que ele fica na região transneptuniana, né? Foi encontrada essa região em 92, né? Fica bem além de Netuno, né? E nesse cinturão a gente tem o que? A gente tem a preservação da composição química primitiva. Ou seja, se você pegar a Terra primitiva, teoricamente, esse cinturão de Kuiper ele teria essa mesma composição, né, da Terra de alguns bilhões de anos atrás, né? O diâmetro dos corpos que lá estão, lá no cinturão de Kuiper, eles são na faixa de 10 a 100 quilômetros de diâmetros, né? Tá aqui uma foto que mostra o cinturão de Kuiper. Perceba que temos aqui, né, o Sol, Júpiter, Saturno. Então, bem aqui nós teríamos o cinturão normal, né, principal de asteroides. Perceba que o de Kuiper, né, Kuiper Belt, então o cinturão de Kuiper está bem além, né, da órbita neptuniana, né? Está bem na divisão lá quase do sistema solar. Isso aqui é uma imagem que mostra uma sonda japonesa, que é essa aqui, né, chamada de Hayabusa 2, né? Ela sobrevoou um asteroide Ryugu, que é esse aqui, né, e pousou. Ele conseguiu colocar dois dispositivos para analisar a superfície desse asteroide aí, né? Então tá aqui a foto que mostra. Vocês têm essas fotos aí no livro de vocês, tá? Aqui o asteroide. Perceba que ele não tem o formato redondinho, né? Então eles não têm o formato, por quê? Porque não sofreu pressão gravitacional igual, por exemplo, um planeta sofre, né? Que em todas as direções ele sofre pressão gravitacional, ele tem aquele formato redondo. Os asteroides eles não têm obrigatoriamente esse formato, né? Temos aqui os cometas, né? Então, cometas são corpos, são pequenos, né, com núcleo tipicamente de 100 a 40 km de diâmetro. Então, ele pode ter 100 metros ou então 40 km de diâmetro, né? Normalmente, ele é formado por substâncias congeladas, como, por exemplo, água, monóxido de carbono, CO, né? Dióxido de carbono, CO2. Né? O que acontece? Eles, teoricamente, tiveram alguma influência na formação dos oceanos, porque como ele carregava água, né? Teoricamente, alguns desses cometas, eles, na época da formação da Terra, eles chegaram a colidir com a Terra, e então, teoricamente, né, algumas teorias que dizem que os nossos oceanos eles têm uma influência diretamente dos cometas, né? Então eles carregavam, por exemplo, os compostos que deram origem à vida, como por exemplo composto de carbono, né? Então, teoricamente, né, os cometas ajudaram, né, auxiliaram, no caso, na formação da vida na Terra, porque carregavam carbono. Isso são teorias, né? Os cometas eles orbitam o Sol, né, e expelem gases. Por que eles expelem gases? São objetos congelados. Quando eles estão próximos ao Sol, eles começam o quê? Eles começam a expelir os gases, porque o gás vai condensar. Né? Então tá lá no formato de rocha, de gelo, vai começar o que? A condensar, e isso faz com que eles expelam, sei lá como é que chama a palavra, o termo, é que eles botem esses gases para fora, né?
quanto mais próximo ao Sol, maior é essa cauda principal. Perceba que tem duas caudas aqui, né? Uma cauda é em relação, né, aos gases, literalmente, a outra cauda seria um reflexo da luz do Sol, luz solar, né? Esse aqui é o cometa Halley-Bob, que foi o último cometa visto, né? Que passou aqui próximo à Terra. Aqui. Ele foi visto em 1997. Perceba que as caudas elas ejetam fragmentos, né, de gases, né? Tá aí os cometas. Deixa eu ver aqui. Nós temos também os meteoroides, né? São fragmentos rochosos que vão de 0,1 milímetros até 10 metros de diâmetro, que vagam pelo espaço interplanetário. Então, eles podem, de alguma forma, adentrar, né, na atmosfera, né, em altíssima velocidade, o que os torna incandescentes. Então, quando eles vão entram em contato com a atmosfera, ele começa a ficar incandescente. Então, esse ponto incandescente, ele passa a ser chamado de meteoro, né? A famosa estrela cadente. Se por acaso esse meteoro conseguir atingir e chegar ao solo, né, o fragmento dessa queda vai ser chamado de meteorito. Então, quando você vê um meteorito, você vê um meteoro cair numa estrela cadente, nada mais é do que um meteoroide, né, que ele passou a ser meteoro ao entrar na atmosfera, ao virar incandescente, e se chegar, por exemplo, ao solo, né, ainda com pedaços visíveis, ele recebe o nome de meteorito. Deixa eu ver aqui. Pronto, que existe além do sistema solar, né? O sistema solar ele tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, né? A nossa galáxia, a Via Láctea, né, ela contém aproximadamente 200 bilhões de estrelas, né? Bilhões de planetas, nuvem de gás, poeira, nebulosa. Então, ela é muito imensa. Você tem uma ideia, o diâmetro dela, de uma ponta a outra, né, tem aproximadamente 100 mil anos-luz. Né? A gente já viu aula passada quanto equivale um ano-luz. Né? Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é muito, muito grande. Né? Ela tem esse formato aqui de espiral. Se você perceber aqui, ó, o núcleo ele é formado por bilhões de estrelas brilhantes, né? Uma concentração muito grande de estrelas lá que dá essa cor, né, abrilhantada. Perceba que nesse pontinho aqui, ó, teoricamente estaria o que? O nosso sistema solar. Então a galáxia é imensa, a Via Láctea, a nossa Via Láctea é imensa, né? E o nosso sistema solar é apenas um pontinho, né? Então ela tem esse nome, né, de Via Láctea, né, em alusão, né, a uma mitologia grega, né, o caminho do leite, na qual Hera, que é uma deusa, esposa de Zeus, né, Zeus ele teve um caso extraconjugal com a pessoa da Terra, né, uma mulher da Terra, teve um bebê chamado Heracles, né, então Zeus queria que Hera amamentasse esse bebê, né, só que na hora dessa amamentação, ela teoricamente tirou o seio, afastou o seio, né, do bebê e o leite esparramou pelo espaço. Teoricamente, essa é a origem lá do termo Via Láctea, né, caminho de leite. Então tem a alusão, né, a essa mitologia grega, né? Então o que existe além da Via Láctea? A Via Láctea existe outras galáxias, né? Se você observar ao sul, né, num dia estrelado e numa região muito escura, você consegue ver duas galáxias, né? A pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. São tipo essa imagem aqui, ó, são aglomerados, são uma aparência leitosa e amorfa. Não? Isso aí são galáxias, né? São dois exemplos de galáxias que são visíveis a olho nu aqui da nossa Terra. Né? Então o universo ele é formado por bilhões de galáxias, né? E essas galáxias até 1930 o pessoal achava que isso ali eram nebulosas, né? Mas só então, depois de muitos estudos e observações, perceberam que essas formas elas eram galáxias e não nebulosas, né? Então, existe um grupo local, né, de galáxias, que é onde a nossa galáxia pertence, chamado de grupo local, né, na qual existem mais de 50 galáxias. Né? Em 1920, o Edward Hubble e Henrietta Leavitt, né, eles começaram a observar e estudar essas galáxias e começaram a medir a distância entre essas galáxias. Eles perceberam que a distância entre elas estão aumentando a cada dia, né? Cada ano vai aumentando a distância, né? Então eles deduziram, né, a partir desses estudos que as galáxias elas estavam antes, né? Elas eram juntas.
Elas juntas e começaram o quê? A se afastar. Aí isso aí já traz alusão, né, à teoria que a gente viu aula passada, que é a teoria do Big Bang, né, no qual, né, houve uma grande explosão e a partir daí o universo está o quê? Se expandindo. Então essa teoria aí surgiu, né, de toda forma, devido aos estudos do Edwin Hubble e da Henrietta Leavitt. Lembrando que o primeiro satélite que foi enviado para o espaço, né, com o intuito de fotografar as galáxias, recebeu o nome, né, o nome dele é Hubble, né, em homenagem a esse astrônomo aí. E é isso, aqui temos aqui uma imagem, né, de uma galáxia que está a 2,5 bilhões de anos-luz aqui da Terra, né? Então essa imagem aqui é a galáxia de Andrômeda, né? Então ela foi registrada essa foto foi registrada pela Agência Espacial Europeia, né? Então essa nuvem alaranjada aqui teoricamente seria o que? Seria poeira interestelar, né? Então tá aí a galáxia de Andrômeda. É uma imagem do campo ultra profundo do Hubble, né? Que seria o que? Seria uma imagem que foi tirada entre 2003 e 2004 que mostra, né, o ponto mais distante que ele conseguiu fotografar, na qual encontramos várias e várias galáxias. Perceba que as galáxias elas têm vários formatos. Elas podem ser, né, em espiral, pode ser um ponto brilhoso, pode ter formas espiraladas. Então isso aqui, cada ponto desse aqui, né, seria o que? Seria uma galáxia. Então o nosso universo ele contém bilhões e bilhões de galáxias. Lembrando que isso aqui é só um pontinho que ele fotografou, né? Só um pontinho. E a gente já conseguimos perceber aí, sei lá, mais de 2.000 com certeza galáxias aí só nessa fotografia. E é isso, pessoal. Será que existe vida fora da Terra, né? Então, para poder existir a vida, né, teoricamente o planeta teria que estar numa zona habitável, né? Então seria uma zona habitável, é uma zona em que esse planeta ele não poderia estar não poderia estar numa área muito quente nem muito fria, né? Para que haja aqui no nosso Via Láctea, para que haja o quê? Para que haja água, porque a água, no nosso caso, ela é fundamental para a existência de vida, né? Então tá aí uma fotografia que mostra teoricamente onde seria a zona habitável do nosso sistema solar, né? E é isso, né? Então, vou enviar para vocês agora, né, um PDF, conteúdo com as questões, vocês respondem, mandam para mim. Qualquer dúvida, é só vocês entrar em contato através do PV, ok? Então, até a próxima aula.